A escritora Lilian Menengucci apresenta seu último livro, Memórias de Alfabetização, narrativas sobre aprender a ler e escrever, resultado de um projeto de sala de aula com estudantes do curso de pedagogia. O livro reúne 60 textos que resgatam a memória desses alunos sobre a aprendizagem. Lilian também é autora de vários livros infantis. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho da escritora Lilian Menengucci. Lilian, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa Um Dedo de Prosa. Muito obrigada mais uma vez. Lilian, hoje você traz novidades, né? Nós já conversamos em outra oportunidade aqui no nosso programa sobre os seus livros voltados para o público infantil. Isso. Mas hoje você traz uma nova obra que é um pouco diferente. Se chama Memórias de Alfabetização, narrativas sobre aprender a ler e a escrever. Conta um pouco para a gente sobre esse novo projeto. Antes de tudo, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. E esse projeto nasce de uma grande provocação que nós fizemos junto aos alunos, que são os meus alunos, né? Estudantes em processo de formação inicial de professores. E então, como uma das nossas tarefas nessa área, na área da educação, diz respeito ao desafio que temos em relação à alfabetização e, por conseguinte, com a questão do analfabetismo, a provocação foi essa. De que modo nós vamos conseguir nos instrumentalizar para que possamos ser sujeitos capazes de enfrentar o calcanhar de Aquiles, que é o fato de nós termos hoje no Brasil cerca de 13 milhões e 200 mil pessoas que não sabem ler e escrever. O que mais te chamou a atenção nessas memórias contadas pelos seus alunos? Então foi um resgate, né, que eles fizeram da época de alfabetização deles. O que mais te surpreendeu nesses textos? Olha, inicialmente é curioso porque eu tenho alunos numa faixa etária muito diferente, né? Eu tenho jovens de 19 anos até um pouco mais jovens com 60 anos. E então isso já me dá em si uma quantidade muito diferente de histórias e que essas histórias me trazem narrativas muito diferentes. Mesmo porque elas revelam tempos históricos, políticos, ideológicos que esses sujeitos atravessaram durante os seus processos de aprendizagem de leitura e de escrita. Então, as 60 narrativas que estão reunidas neste livro, elas são capazes de nos emocionar porque falam de coisas das mais distintas. Temos formas de passagem por esse processo de aprender a ler e escrever, que foram muito lúdicas, foram muito recheadas de muito afeto, de muita amorosidade, e outras histórias também que não são tão agradáveis assim, do ponto de vista dessa qualidade, desse afeto na relação ensino-aprendizagem e tudo mais. Então, são histórias muito distintas e cada uma delas, a rigor, traz na sua singularidade uma complexidade de coisas capazes de fazer com que nós possamos pensar um pouco mais a respeito da nossa responsabilidade durante o próprio processo formativo e também durante a nossa responsabilidade, durante a nossa atuação como professores que ensinam a ler e a escrever. E que responsabilidade que é ensinar a ler e escrever. Uau, né? É muito grande porque todas as narrativas elas vão trazendo essas marcas, né? A marca desse sujeito colocado como um sujeito subjetivo, mas que observemos, por exemplo, essa autora que já tem 60 anos, ela ainda tem uma memória muito viva e muito rica de tudo aquilo que ela vivenciou na sua relação com a primeira professora, que foi a professora que ensinou a ler e a escrever. Então, é alguma coisa que, de alguma forma, nós vamos levar para a vida inteira, né? E hoje, inclusive, eles podem acessar essas memórias e refletir a respeito das suas próprias histórias enquanto aprendentes e de que modo isso pode impactar na formação desse sujeito, mas, sobretudo, na atuação que ele vai ter daqui a pouco, quando já se tornar um profissional da educação. Eu ia te perguntar justamente isso. Como professora, o que você acha que pode mudar na visão desses alunos que daqui a algum tempo estarão em sala de aula ensinando crianças e pessoas mais velhas, né, também a ler e escrever? Sim. De que maneira as próprias memórias, né, deles sobre isso pode mudar a atuação desse profissional? Inicialmente foi muito curioso porque eles diziam assim, puxa vida, de acordo com essa minha história, é esse o professor que eu quero ser.
ou é essa a professora que eu quero ser. Mas poderia ter o contrário. Sim, como teve. E aí então era, professora, eu não sei ainda como eu serei na condição de atuante, de professor, mas eu sei o que eu não quero ser. E eu não quero ser a professora que eu tive, ou não quero ser o professor que eu tive. Então, acho que esse foi um primeiro ponto de partida e um divisor de águas para que eles se percebessem nesse processo, né? Porque é necessário refletir a respeito disso, né? E junto disso também, uma outra provocação é a seguinte, sempre falo com eles, como pode um professor, né, que tem uma responsabilidade tremenda diante de tantos sujeitos que ele vai encontrar durante a sua tarefa docente, ser um sujeito que não se dedique à leitura e à escrita, porque são os nossos instrumentos iniciais de trabalho, não é? Então, um professor que não gosta de ler e que não gosta de escrever, como esse sujeito poderá potencializar o outro, que será o seu aluno, né? Como esse sujeito, o outro, será potencializado por esse professor como produtor ou leitor de textos, se esse professor não gosta dessa relação. Então, a intenção também foi essa, mostrar que eles poderiam ser criadores de textos, mais do que leitores dos textos que a academia recomenda. E Lina, você considera esse livro para qual público? É um livro acadêmico? É um livro para um público diversificado? Como que você trabalhou essa questão do público, né? Para quem? Ou foi mais para os próprios alunos, digamos assim, né? Para os próprios escritores? Para quem que esse livro foi feito? Essa resposta a gente ainda eu não consigo dizer assim, é para este público. E vou lhe dizer por quê. Quando eles escreveram os textos, todos eles tiveram a oportunidade de socializar, né, o que havia sido escrito, então, na própria classe. Então, os 60 autores foram os leitores dos seus próprios textos para os outros colegas da turma. E à medida que esses textos eram lidos, eram socializados, a turma se emocionava com cada uma das narrativas, né? Era uma explosão de gargalhadas, no outro momento eram pessoas muito ansiosas para saber como é que terminaria aquela história, no outro tempo também pessoas muito emocionadas com o que acabavam de ouvir. E esse foi o nosso termômetro, né, que são histórias, são narrativas muito simples, mas como elas vêm recheadas de todas essas coisas que atravessam o humano que há em cada um de nós, então é muito possível que o livro, né, em suas narrativas, atinja qualquer pessoa, né? Então, foi muito curioso porque quando nós apresentamos o projeto para a editora, ela se debruçou, fez as suas leituras e aí então, um tempo depois, no momento de pré-lançamento, ela nos dizia de como foi recomendada à mãe dela a leitura do livro. E a mãe leu o livro. E, segundo ela, uma semana depois, a mãe telefonou dizendo, minha filha, que é a editora, eu fiquei muito impactada com o que li, porque eu nem sabia das coisas que eu tinha em mim a respeito de como eu aprendi a ler e escrever. E isso me fez rememorar a própria história e começou a contar as histórias para a editora, né? E é uma pessoa também de 60 anos, por exemplo. Mas minha sobrinha com 12 anos também lê e fala, nossa, eu aprendi a ler, mas, nossa, tia, não era esses cadernos aí de caligrafia que eu tinha na minha aula, era um tablet, né? Então, por muito que nós tenhamos evoluído tecnicamente e tecnologicamente em relação aos suportes textuais, o mais importante do processo de ensinar a ler e escrever está na relação que se estabelece com o professor. Então, acho que nesse sentido, o livro acaba sendo muito acessível para todas as pessoas, né? Porque você vai lembrar da sua história, da sua memória. E ainda que você não se lembre exatamente do começo, do meio, do fim desse processo, você vai ter a memória de um cheiro, a memória do perfume da professora, de uma textura de algum livro que você tenha gostado, do caderno que você tenha estabelecido com ele uma relação de afeto, de um colega com quem você compartilhava o apontador, uma borracha, enfim. Então, são muitas as possibilidades de tocar o outro a partir dessa provocação que a gente assumiu. Lina, eu ia comentar justamente isso. E claro que você tem, né, um conhecimento muito maior do assunto por ser escritora, por ser professora,
por trabalhar na formação de professores, mas como esse período, ele marca a nossa vida, né? Esse período do aprendizado, de aprender a ler e escrever. E pode marcar para um lado positivo e também para um lado negativo. Ele é muito marcante na vida escolar, digamos assim, do indivíduo, né? Sim, sim. E nós temos muitas histórias também que falam daquelas coisas dos castigos que aconteciam, né? E como essas pessoas são impactadas por isso. E hoje elas se reconhecem como pessoas que não têm uma relação muito afetiva com a leitura e com a escrita pelo fato de terem sido submetidos a esse processo, quando criança, de modo desrespeitoso, de modo invasivo, de modo agressivo, né? Então elas justificam essa sua o seu suposto distanciamento de leitura e de escrita por conta dessas primeiras experiências que foram marcantes e, nesse sentido, nem tão agradáveis assim. Agora, esse livro, ele sempre foi pensado como um livro, né? Porque inicialmente, você trouxe para a gente que foi um projeto de sala de aula, desenvolvido com os alunos. Você já tinha essa visão de que isso seria um livro ou isso aconteceu depois, no decorrer dessa atividade? Isso aconteceu depois. Tanto que, quando eu propus a atividade, que era escrever sobre a sua memória de alfabetização, que a intenção era tomar esse conteúdo como uma possibilidade de refletir a história pessoal, que também de alguma forma é coletiva, para que nós entrássemos num conteúdo ainda mais específico, por exemplo, como a história da alfabetização no Brasil, né? Então, eu decidi que era importante, antes da história da educação, da alfabetização no Brasil, era importante começar pelas histórias dos meus alunos. E essa foi a proposta. À medida que os textos ficavam prontos, esses textos me provocavam também. E aí, então, depois dessa socialização, que eles mesmos fizeram lendo os seus textos para a turma inteira, e a forma como a turma reagiu a isso, aí, então veio a possibilidade. Por que não? Por que não reunir tudo isso numa publicação para esses sujeitos? Por que não fazer com que esses sujeitos se percebam sujeitos potentes, capazes sim de serem os criadores dos textos, né? E não só os ledores dos textos que chegam a eles, muitas vezes sugeridos por nós por conta de toda uma referência bibliográfica, de uma grade curricular, enfim. Então a intenção foi essa, inicialmente, era só uma atividade. E é muito curioso porque, a princípio, eles diziam, mas vai valer nota? Quanto vale? Eu sempre provoquei dizendo, não vale nada se você não quiser aprender, não vale nada se você não quiser saborear, né, a delícia que está te esperando. E foi assim que se deu. Então, nós decidimos reunir tudo isso, apresentei o projeto para eles de como é o passo a passo para você chegar no resultado final, que é o produto livro, né? Até porque você já tinha experiência, né, de outros livros. Sim, exatamente. E eles ficaram muito assombrados, a princípio, com... Nossa, é tudo isso para fazer um livro, professora? A gente acreditou que fosse só escrever e pronto. Não é só escrever e pronto, né? Muito ao contrário. E aí, então, surgiu a possibilidade, lancei o desafio, e assim foi que a coisa aconteceu, né? Lília, a gente tem mais assunto pela frente, tem também os seus outros livros, né, pra gente falar um pouquinho mais depois do intervalo. Tá legal. Bom, o programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje conhecendo um pouco do trabalho da escritora Lilian Menengucci. Lilian, falamos um pouco do seu livro mais recente, né, que você organizou, Sim, né? Memórias de Alfabetização, Narrativas sobre Aprender a Ler e a Escrever. E você tinha a experiência de outros livros anteriores, para o público infantil inclusive, como autora. Como foi a experiência agora de organizar um livro, né? São experiências diferentes. Sim, bastante, eu diria. Olha, deu um trabalho absurdo, né? Primeiro porque eu estou lidando diretamente com 60 autores, né? Não estou lidando com o meu texto, estou lidando com os textos de outras pessoas que se propuseram esse desafio. Então, foi um trabalho de muita leitura, devolve o texto, né, recolhe de novo, mais uma leitura, devolve mais uma vez. E foi um trabalho que, muito embora tenha me trazido tempos extras de dedicação, por exemplo, de meia-noite às 6, que é o que a gente pode fazer, me trouxe também uma satisfação muito grande, muito
Foi muito saboroso poder realizar isso junto com esses 60 autores, especialmente porque eu acredito, de fato, que não é só a educação que vai ser capaz de fazer com que as coisas da educação sejam diferentes, né? É preciso que, especialmente o professor, e aí, claro, eu estou falando do professor, que ele consiga ter uma experiência estética, que ele consiga trazer para a sua formação outras possibilidades a partir de um diálogo com diferentes áreas do conhecimento, né? E por que não lidar também com a arte? Por que não uma relação mais próxima com o cinema, com a música, com a literatura, com as artes plásticas, né? Com a arte visual de uma forma geral? Então, ter esse produto, de alguma forma, também é um resultado disso. Porque quando eles tiveram a oportunidade de pegar o livro na mão, que eles chamam de filho, né? Pegar o primogênito na mão e embalar e dizer, puxa, professora, a gente conseguiu, agora eu sou um autor, né? Então, isso é muito gratificante, é muito saboroso, porque eles se percebem agora como sujeitos potentes da própria ação. E aquela coisa de eu não gosto de ler, não gosto de escrever, ela começa a ser substituída por uma outra experiência, que é essa experiência de ser autor de um livro. E eu costumo dizer para eles, vejam o privilégio, vocês estão no processo formativo e já sairão deste processo formativo com um livro publicado no seu Lattes. Você tem um registro aí, né, um registro oficial de que o seu livro existe, de que ele tem a sua certidão de nascimento. Isso é um privilégio, eu entendo como um privilégio, né, mas é um privilégio que é de fato fruto do esforço deles, porque foi um projeto que a gente realizou sem nenhum real, né, nem 10 centavos, assim. E eles tiveram que vender um livro que não existia. E só depois que isso aconteceu é que nós tivemos a oportunidade de, então, mandar o projeto para a gráfica e dizer, vamos lá, vamos rodar, porque vai dar certo. Lília, o que você espera desses 60 alunos que participaram desse projeto como professores? O que você espera ver daqui a algum tempo, quando eles estiverem formados em sala de aula, trabalhando com alunos, né, como você trabalha hoje, depois dessa experiência que vocês tiveram juntos, né? Sim, sim. Eu costumo dizer para eles que não dá para a gente ser cafona como professor. Não dá para ficar batendo de frente com o aluno, porque não é isso que acontece numa relação de ensino-aprendizagem, pelo menos na relação que eu acredito. Então, eu sempre digo para eles assim, é importante que a gente assuma uma das máximas de Paulo Freire, ensinar com rigorosidade metódica, sem, contudo, perder a boniteza. E é isso que eu espero deles. Eu espero que eles consigam se encantar com o desafio que é a sala de aula, porque é um espaço absolutamente desafiador. E eles dizem, mas não, professora, vai dar tudo certo, porque eu escolhi pedagogia porque eu gosto de criança. Eu falei, sim, mas de que criança você está falando? A criança que você gosta é a sua sobrinha? Na sua classe você não terá só as suas sobrinhas. Na sua classe você não terá só os seus primos, seus amiguinhos, os seus vizinhos do bairro. Então você vai lidar com uma complexidade de universos, de sujeitos diferentes, crianças, adolescentes, jovens e adultos, e que não necessariamente você vai ter, à primeira vista, um carinho por aquele sujeito. É preciso que você consiga ressignificar isso, porque, independentemente da sua empatia com o sujeito, você é o profissional daquela relação. E você tem um compromisso com esse sujeito. Então, eu espero de verdade que eles consigam ser rigorosos, metodicamente, mas sem, contudo, perder a boniteza. Lília, vamos falar um pouquinho dos seus outros trabalhos, né? Você tem livros para o público infantil, também me adiantou nos bastidores que tem projetos novos vindo por aí. Sim, temos. O que você pode já me adiantar desse projeto? Então, nós estamos agora grávidos todos da Criança Mágica, né? Mais um livro na proposta de escrever para criança, que também eu nem sei se é isso, sabe? A gente fala que é livro para criança, mas acho que, no fundo, são as nossas crianças interiores que sempre se aproximam mais e se apropriam das coisas que a gente faz pensando que é para criança. Então, a Criança Mágica é mais um livro nosso, pensando em tocar na criança de cada um, né? Na criança interior, na Criança Mágica da Gabriela, na Criança Mágica do Leonardo Vaz, na Criança Mágica da Fernanda Belumati, né? Na Criança Mágica de tantas crianças que nós já fomos, mas que continuam em nós.
Essa já era mais ou menos a proposta dos seus livros, né, para o público infantil. Essa coisa de ser para o público infantil, mas do público adulto também ler o livro e despertar essa criança, né, dentro de si, que todos nós temos, não é, Lília? É muito isso, sim, não tenha dúvida. E o processo sempre é esse, é muito curioso nesse sentido. Os adultos é que conhecem primeiro o livro e em conhecendo, em se relacionando com eles, na verdade, acabam levando esse projeto para as crianças com as quais eles convivem também. Esse projeto novo, o que ele traz para a gente? Assim, o que a gente pode esperar no próximo programa Um Dedo de Prosa para falar dele, né? Adianta para a gente. Nós vamos falar um pouco a respeito dessa nossa forma de lidar com o real e o imaginário ao mesmo tempo, tentando trazer sempre a imaginação como um elemento das mentes que são capazes de brincar, né? E tentando impregnar um pouco mais de criatividade, de ludicidade aos nossos cotidianos. Tudo isso a partir de uma narrativa de uma criança que atravessa algumas situações reais da vida dela, mas que encontra nessa realidade toda uma série de possibilidades de brincar com o que ela vai encontrando pela frente. Vamos falar rapidinho dos livros que você tem, né, para esse público, que é Os Medos de Lili. Os Medos de Lili. Temos também Palavras de Borboletas. Aí nós já estamos falando de um projeto que é de poesia brasileira mesmo, né? E tem o Casa de Papel. Casa de Papel, que tem também uma intervenção para a criança pintar, isso, não é isso? Exatamente. Também. Fala um pouquinho para a gente rapidinho desses livros. Os Medos de Lili, Os Medos de Lili, a gente vai falar de como nós lidamos com os nossos medos. Né? Que muito embora, a princípio, nós tenhamos medo de ter medo, é bom ter medo. O medo tem uma função muito importante na nossa saúde mental, por exemplo. Mas não o medo em si, mas a forma como a gente vai lidar com eles. E Lili, ela fala disso, né? De como ela enfrenta os medos, de como ela chama os medos pelos nomes que eles têm. E ela consegue chegar e consegue lidar com isso. Ela não vai deixar de ter medo, mas vai aprender a conviver com eles, que eu acho que é o grande desafio do humano. Casa de Papel, pensando numa linha ainda público, infanto, juvenil, Casa de Papel, ele reúne 42 textos que são poemas, né, e que trabalham de fato com uma brincadeira na construção das palavras, discutindo os mais diferentes elementos possíveis, desde como você brinca com a sua sombra, produzida a partir de você e a lua, por exemplo, até fazendo uma provocação sobre o que acontece com as mentiras que nós contamos todos os dias, né, as mentiras que nos acompanham, Palavras de Borboleta, poesias, não é? E Educação Especial, Inclusão e Arte. Que já é um livro mais voltado para uma área acadêmica. Exatamente. É o resultado da minha tese de doutorado em educação. Sobre educação inclusiva, mais voltado para essa área de educação inclusiva. Na verdade, trabalhando um pouco mais com a temática da acessibilidade por meio das relações educação e cultura, tecidas, então, pela arte, né? Essa é uma temática que vem sempre para você, até mesmo na sala de aula, com seus alunos, Lília? Sim, sempre, sempre. Inclusive, agora, uma das minhas intenções é fazer com que esses produtos sejam produtos em formato acessível. Né? Eu quero que a pessoa que é cega tenha a oportunidade de ler Os Medos de Lili. Como é que eu vou fazer isso se eu tenho um produto absolutamente visual? Né? Então, a gente está colocando isso como o desafio para o próximo semestre ainda deste ano. Nós teremos a oportunidade de estar em contato com algumas pessoas, por exemplo, da Fundação Dorina Noil para Cegos, em São Paulo, e uma das nossas intenções é fazer com que esse produto seja um produto acessível, por exemplo, para o público de pessoas com deficiência visual. A questão da inclusão e da acessibilidade, né, Lília, você que tem um estudo com relação a isso, é um desafio muito grande ainda para a nossa educação, não é? Eu diria que para nós todos, para a sociedade inteira. Né? Não só para a educação, sim, né? Exatamente, né? Por exemplo, as pessoas que são cegas, elas vão ouvir esse nosso momento. Né? Elas não vão saber como é a Gabriela e não vão saber como é a Lilian, né? A não ser que nós tivéssemos uma possibilidade de audiodescrição. Né? Então é um desafio para todo mundo. É um desafio para quem escreve, um desafio para quem lê, um desafio para quem é professor, para quem é jornalista, para quem é entrevistador, para quem é artista plástico, para quem trabalha com cinema, para quem trabalha com a música. Né? Como é que o músico vai pensar que a sua música vai ser acessada por pessoas surdas? A princípio poderia parecer um paradoxo, mas é absolutamente possível.
Nós já temos experiências assim em São Paulo, Curitiba e outros países também do mundo, né? Não só em algumas capitais brasileiras. Então é um desafio muito grande para a gente ainda. O nosso papo está ótimo, mas o programa está acabando. Queria pedir rapidamente para você deixar um contato seu, pessoal de casa que quiser conhecer mais o seu trabalho, saber também onde estão os livros, como é que o pessoal pode saber, pode fazer. Nós temos a nossa página, não é? Então a página é Lilian Menengucci mesmo. E também os livros Memória de Alfabetização pode ser conhecido lá por meio do site da Editora Pedregulho, www.editorapedregulho.com.br. E também direto comigo, né? lilianmenengucci@hotmail.com. Tá fácil, então, não tem erro. Fácil. Quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, Lilian, deixar nossas portas sempre abertas. Quando você tiver novidade, volta para contar pra gente bater mais um papo. Eu agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade e, claro, nós estaremos aqui com a Criança Mágica em breve. Ótimo. Obrigada, Gabriela. Bom, o programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Lembrando que você pode sempre nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalice.es@gmail.com. Obrigada, continue com a nossa programação aqui na TV Alice, seu canal Cidadão.